Os perigos ocultos do PAD. Este é o assunto que eu trago para vocês no vídeo de hoje, porque, como todos sabem, o meu trabalho é evitar a demissão de servidor público em processo administrativo disciplinar. E eu tenho certeza que, se o servidor conhecer o lado oculto, os perigos ocultos do PAD, ele vai saber se defender e vai sim conseguir evitar a sua demissão em um processo administrativo disciplinar. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar, com mais de 10 anos de experiência na área. E aqui neste canal, semanalmente, eu trago assunto de interesse dos servidores públicos. Porque o meu propósito é evitar demissão de servidor público em processo administrativo disciplinar. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva aqui no meu canal, acione lá o sininho, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. E como eu disse, semanalmente eu trago conteúdo novo e sempre de interesse dos servidores públicos. Não importa a esfera, desde que seja servidor público, este assunto vai interessar a ele. Por que eu estou trazendo este assunto no vídeo de hoje? Porque eu fiquei muito preocupada. Eu tenho atuado ultimamente no acompanhamento de processo administrativo disciplinar, na elaboração de defesa prévia, bem como de defesa escrita, para servidores que estão respondendo o processo administrativo disciplinar, justamente por causa desses perigos ocultos que eu vou falar para vocês hoje. E como é um número cada vez mais recorrente no serviço público, eu achei que era a minha obrigação trazer este assunto para o vídeo de hoje, para mostrar ao servidor qual é a realidade que ele vai enfrentar no serviço público. Vamos lá. Qual é o primeiro perigo do PAD, oculto do PAD? Gente, antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo lá nos idos de 2004, 2005, 2006, o processo administrativo disciplinar, ele era instaurado com o propósito de apurar a irregularidade praticada por servidor público no exercício da função para trazer a normalidade ao serviço público e, se caso ficasse comprovado, apenar o servidor infrator. Ocorre que ultimamente não é isso que vem acontecendo, gente. Ultimamente, o PAD tem sido usado cada vez mais pela administração como uma ferramenta para perseguir servidor desafeto. Quer seja porque o chefe não gostou do jeito dele pensar, dele ver a vida, dele trabalhar, quer seja por divergências políticas, ou porque ele é honesto e o chefe não é tão honesto assim e ele não quer compactuar das atitudes do chefe. São vários os motivos. Mas a realidade é que, ultimamente, o PAD tem sido usado pela administração como uma ferramenta para perseguir servidor desafeto e não para apurar irregularidade cometida por servidor no exercício da função. Portanto, este é o primeiro perigo oculto do PAD. E quais são as características deste primeiro perigo oculto do PAD? A acusação que a administração tem usado para justificar a instauração do processo são duas: insubordinação e assédio moral. Porque essas duas é muito mais difícil de comprovar. Então o chefe, ele pode contar com o testemunho de um outro servidor que é seu subordinado para corroborar com a sua versão de que aquele servidor está sendo insubordinado. Então, isso é uma coisa que o servidor tem que ficar muito atento.
E lembrando que o PAD é uma guerra e que perder a batalha significa perder o seu emprego, o sustento seu e da sua família. E por isso é um assunto que me deixou muito preocupada, porque isso está acontecendo de forma muito recorrente. E o servidor precisa saber como se proteger de tudo isso. E ele conhecendo, já é um jeito dele saber se proteger. O segundo perigo oculto do PAD que eu tenho constatado: os procedimentos instaurados recentemente, quer seja para apurar irregularidade, quer seja para punir servidor, estão sendo cada vez mais conduzidos por membros de comissão despreparados, que não conhecem o rito do PAD, que não conhece como que se faz um PAD, que ele desconhece, ele não tem o trabalho sequer, pelo que eu tenho constatado, de ler o manual da CGU, que é bastante completo. E qualquer pessoa que lê ele vai conseguir fazer o trabalho de acordo com a lei, porque aquele manual ele é muito claro, ele é muito didático, o conteúdo dele é muito amplo, é muito completo. Mas o que eu tenho notado nos clientes, em comissões que estão conduzindo o processo dos clientes que eu estou defendendo, são membros de comissão totalmente despreparados, ao ponto de o PAD estar instaurado para apurar uma irregularidade X e ele está conduzindo os trabalhos para apurar a irregularidade Y, que não tem nada a ver. Ele não tem a preocupação em assegurar o direito do acusado de acompanhar as oitivas. A comissão, ela quer se deslocar da onde ela está. Ela quer ganhar diária. Só que para isso ela desconsidera que o servidor, ele tem o direito de acompanhar o processo de forma online. Isso está normatizado pela Controladoria Geral da União. O que é normatizado pela Controladoria Geral da União é para ser seguido por todos os órgãos da administração federal. Mas não é isso que eu tenho constatado de jeito nenhum. Uma coisa muito perigosa é para quem é da área de educação, que está lotado em Instituto Federal Instituto Técnico Federal. Eu já tenho cliente de mais de um desses institutos e eu posso dizer para vocês que a forma deles realizarem o PAD não obedece o rito estabelecido ao devido processo legal, que está no manual da CGU, que está na Lei 9.784, que está na Lei 8.112, não. Eles atropelam os direitos dos servidores acusados. O outro perigo oculto que está havendo: a Controladoria Geral da União, ela instituiu a sindicância, a investigação preliminar sumária. E o objetivo dessa investigação preliminar sumária é evitar que se instaure um PAD de forma desnecessária e em desfavor de servidor sabidamente inocente. Mas muitos órgãos da administração federal estão simplesmente ignorando isso. Eles não estão realizando o inquérito preliminar, a investigação preliminar sumária. Eles estão instaurando um PAD, e instaurando o PAD que eu tenho cliente, que estou fazendo defesa de cliente, que é com esse caso, instaurando um PAD sem materialidade, ou seja, o servidor não cometeu ilícito nenhum, mas eles estão instaurando o PAD, ou estão instaurando o PAD em desfavor de um servidor que não cometeu ilícito nenhum. A materialidade foi praticada por um outro servidor. E isso, gente, está ocorrendo pelo despreparo dos servidores que estão elaborando o juízo de admissibilidade. O que é isso? O juízo de admissibilidade é aquele documento que é elaborado para saber se foi cometido alguma falta disciplinar, quem foi que cometeu, qual a gravidade dela e que tipo de processo
se é indicado para aquele caso. Se uma sindicância punitiva, se o processo administrativo disciplinar ou simplesmente arquivar por insuficiência de provas. No entanto, não é isso que está acontecendo. Servidor honesto, servidor inocente, está precisando tirar do seu sustento, da sua boca, o dinheiro para poder se defender em um processo administrativo disciplinar instaurado de forma indevida contra a sua pessoa. Então, meu colega servidor público, você tem que ter conhecimento disso tudo. E se acontecer alguma coisa disso tudo com você, não subestime esse processo. Porque uma vez instaurado, não tem como prever o resultado de um PAD. E lembre-se, a comissão, mesmo sendo composta por pessoas despreparadas, ela tem o poder da caneta nas mãos. E por que que isso, Suélia, se torna tão perigoso? Eu vou explicar para vocês. E eu vou explicar para vocês contando o exemplo do que aconteceu com um cliente meu que é do Executivo Federal, mais especificamente de um Instituto Federal de Educação. Ele foi acusado pela administração de assédio sexual. E o processo dele foi entregue para uma comissão despreparada. A comissão desconhecia totalmente o rito estabelecido ao devido processo legal e ela sequer sabia como assegurar ampla defesa e contraditório do acusado. Ela achou que assegurar ampla defesa e contraditório era só intimar ele para todas as oitivas e registrar que ele esteve presente nas oitivas, o que não é bem assim que acontece. O devido processo legal, gente, ele exige, ele tem um rito para ser seguido. Então o PAD, ele tem um rito para ele ser seguido. Aonde, como é que ele que inicia o PAD, que tipo de documento que vai, como é que é anexado os documentos, isso tudo está previsto em lei. Ninguém precisa criar a roda, já está pronto. Quem lê o manual da CGU não vai cometer erro nenhum, porque ele é muito claro, ele é maravilhoso. Mas essa comissão sequer teve o trabalho de ler esse manual. Ela deixou, o PAD não tinha uma sequência lógica, ele não foi feito no sistema online, no SEI ou em qualquer outro sistema, ele foi feito somente de forma física, porém, a comissão não anexava aos autos todos os atos por ela praticado, todos os documentos por ela coletados, todos os documentos pelo acusado encaminhado. E é outra coisa, ela desconhecia tanto que ela realizou uma perícia sem dar conhecimento ao acusado, sem que ele tivesse o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, e ela usou esse laudo pericial com cerceamento de defesa para justificar ela indiciar ele para pena de demissão. Quando eu elaborei a defesa e elenquei todas as falhas da comissão, vocês sabem o que foi que a comissão fez? Ela não juntou ao PAD a defesa apresentada pelo servidor indiciado. Ela se limitou em fazer o seu relatório final e dizer que a defesa foi insuficiente para contestar o indiciamento, portanto, prevalecia o indiciamento para demissão e sugeriu para ele a aplicação da pena de demissão. E vocês sabem como que eu descobri que a defesa não tinha sido anexada ao PAD, o que é obrigatório? Porque eu mandei um requerimento para a autoridade instauradora, que também nesse caso era julgadora, pedindo a ela cópia do relatório final da comissão e do parecer jurídico, bem como do julgamento. E aí me foi encaminhado um processo que eu tinha mais documentos que eram de dentro desse processo, que deveriam estar lá, do que tinha lá, a comissão não tinha anexado todos os documentos lá. E eu constatei que a defesa não fazia parte do processo. E aí começou a minha luta para assegurar o direito do meu cliente. Vocês sabem até onde eu tive que ir
para que a defesa fosse anexada aos autos, eu mandava documento, eu mandava requerimento e ninguém respondia nada. É como se eles não fossem obrigados por lei a fazer nada. Eles agem do jeito que eles querem. Eu tive que denunciar, recorrer aos órgãos de controle e registrar denúncia do cerceamento de defesa que estava ocorrendo. Só que, pasme, este processo, que não seguiu o rito estabelecido ao devido processo legal, de forma alguma, ele foi analisado pela assessoria jurídica da autoridade julgadora e ela deu como regular. E ela registrou no parecer dela que a comissão tinha seguido o rito estabelecido ao devido processo legal e assegurado o direito de ampla defesa e contraditório do acusado. Isso tudo em um processo com cerceamento de defesa comprovado. Então, o servidor ele tem que estar muito atento. A administração federal, quem está na direção hoje em dia, estão tendo um comportamento como se não houvesse lei nesse país. E parece-me que existe uma caça às bruxas aos servidores públicos, como se eles fossem os responsáveis pelos problemas do país, e não as vítimas, que é o mais correto de dizer. E é por isso, servidor, que hoje eu vim gravar esse vídeo, para que você conheça os perigos ocultos do PAD, fique atento. Não vai achar que porque instaurou um PAD contra você, você é culpado, você vai ser não, você vai se defender. Não vai achar que a comissão sabe trabalhar, primeiro você vai se assegurar se ela sabe ou não fazer o trabalho dela. E você vai acompanhar o processo do início ao fim, até o julgamento. Você tem esse direito, não abra mão desse direito. E se você vê que administrativamente você não vai conseguir assegurar os seus direitos, por favor, recorra às esferas judiciais. Porque senão você pode ser apenado pela administração de forma injusta e indevida. Isso tem me causado muita preocupação. Porque não sei se vocês sabem o que acontece com o servidor quando ele está respondendo um PAD. O estrago que o PAD faz na vida de um servidor. Estão brincando com os servidores públicos quando estão instaurando o PAD em desfavor deles de forma irresponsável. E o servidor precisa ficar atento. Esse vídeo está muito extenso, vou parando por aqui. Era o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Se eu for falar disso, eu vou falar um bando ainda, porque tem um monte de coisas muito sérias acontecendo. Mas eu vou tentando trazer aqui para vocês. Me segue também nas redes sociais vizinhas, porque lá tem vídeos curtos, onde eu falo de assuntos mais, de forma mais resumidas, para vocês ficarem atentos. Um beijo no coração de vocês e lembre, se cuide, porque o servidor público, e na maioria das vezes, a única fonte de renda que ele tem é o seu emprego. Não deixe que ninguém brinque com ele e tire o sustento da sua família. Um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.